Tem algum caso engraçado, cara? Não dá... Deve ter vários, né? Negócio de galinha, alguma coisa assim. Cara, Como delegado, você. casos engraçados, a gente tem vários, tem números, Pode né? contar um aí. Teve um, chegou um senhor conduzido pela PM, na época eu trabalhava em Barra do Piraí. E o caso aconteceu em Valença, mas por um motivo qualquer, que eu não me lembro qual foi, eu estava acumulando na época a delegacia de Valença, não lembro se era um plantão de área que eu estava fazendo. Bom, o fato é que eu estava pegando a área de O lá. pessoal entender, Valença é subindo a serra, não é? Barra do Piraí tá subindo. Isso, você subiu ali a Serra das Araras, vira em Piraí, chega em Barra do Piraí, posteriormente Valença. Mais ou menos essa sequência. E chegou lá um senhor bem idoso, 90 e poucos anos, ou 90 anos, alguma coisa por aí, a idade dele, conduzido pela Polícia Militar, né, por ato obsceno. Tudo bem, né? Deve ter ficado nu em praça pública, sei lá, alguma coisa assim. Não, na verdade, aquele senhor, ele estava com uma excitação sexual, né, uns 90 e tantos anos, imobilizou um cavalo, uma égua, melhor dizendo, né, subiu num caixote e estava tendo relações sexuais com a égua. E algumas crianças viram essa cena e começaram a botar pilha nesse senhor, a fazer gracejos, piadas, e ele saiu correndo pelado atrás dessas crianças, né, querendo bater nas crianças, e aí a Polícia Militar passou, viu o homem correndo pelado, tinha acabado de transar com o cavalo. Então chegou essa cena para mim na delegacia. E outras tantas. Teve uma vez aqui em Niterói, eu trabalhei na 79ª DP, que é ali, é Charitas, né, mas chama-se de Delegacia de Jurujuba. Nós fomos cumprir um mandado de busca domiciliar na casa de uma pessoa, e quando nós chegamos na porta da casa dessa pessoa, estava lá escrito, proibida a entrada. Em tapete, né? Tapete, proibida a entrada, salvo se você tiver um mandado. Temos um mandado, vamos lá, né? Fotografamos o tapete, foi maravilhoso. Tem casos muito prosaicos. Copacabana. Copacabana deve ter muito, né? Já foi delegado ali em Copacabana, eu fui 3 anos delegado em Copacabana. Na 12ª DP. Hilário de Gouveia. Hilário de Do lado do Gouveia. Pavão Azul. Em frente, quer dizer, do lado e em frente, né? É uma maravilha aquilo ali. Bolinho de bacalhau todo dia. Maravilha. Patanisca, né? Patanisca de lá é uma delícia. Dona Vera, dona sensacional. Carnaval, né? Nós estávamos na delegacia, eis que passa na frente da delegacia, o sujeito enfiando a mão na namorada, na frente da delegacia. Os dois bêbados, né? E, chega que tá preso, né? Levando o sujeito preso, fotografamos, procedimento de identificação criminal, uma vez que ele estava sem identidade, etc e tal. Beleza, procedimento padrão, mas o que tem de pitoresco nessa história? É que o sujeito estava vestido de joaninha. Então, até hoje, quando você acessa o banco de dados da polícia, se você quiser fazer uma pesquisa por essa pessoa, a foto dele é ele vestido de joaninha. Foi eternizado naqueles trajes. Cara, não, e com aquela marca de altura, né? Aquela foto do preso. Exatamente isso. E agora, tu conta histórias engraçadas? Tem alguma história muito tensa? Deve ter várias, né? Tem diversas. É engraçado. Eu gosto de contar essa história do senhor, né, lá de Barra do Piraí, porque foi um dia, né? Polícia tem isso, né? Tem dias que são dias que acontece de tudo. E nesse dia de Barra do Piraí, foram 2 casos no mesmo dia. Teve esse, foi o caso engraçado, foi o caso incomum, mas teve outro caso também incomum, que aí já pende para a questão da bizarrice, né, da vilania, por que não dizer. Também a Polícia Militar trafegando ali pela estrada que liga a Barra do Piraí a Valença, viu um carro parado no acostamento, tiveram a impressão de que estava acontecendo alguma atividade sexual dentro do carro. Vamos abordar esse veículo. Abordaram, eram 2 pessoas nuas lá de dentro, né? E posteriormente vieram a identificar essas 2 pessoas como pai e filha. Mas filha maior de idade, Sim. 19 anos, de uma forma ou de outra levaram para a delegacia. Relação incestuosa, em princípio, não é uma relação criminosa. Tá? A dúvida era se havia ou não um ato obsceno nisso. E uma vez na delegacia chegou
a esposa do sujeito ativo, né, desse senhor. Essa esposa me chamou para conversar e falou o seguinte: olha, eu sou esposa dele, ela é minha filha, né? É, só que ele é HIV positivo, né? Esse sujeito, ele me contaminou, eu também sou HIV positivo. Ele me transmitiu, foi 2001, 2002, alguma coisa assim, que a transmissão aconteceu. Ou seja, ele sabe que ele tem a doença. Então ele tá praticando um né? crime. E eu chamei a menina para conversar, a filha, né? E a filha, perguntei para ela: você sabia, né, que o seu pai estava mantendo relações sexuais sem proteção? Eu perguntei para ela: você sabia que seu pai é HIV positivo? Eu falei: sei. Eu sei disso, né? Mas eu tenho um desejo sexual por ele. E eu não sabia até aquele momento se ela estava intimidada ou não, se era uma Tu questão tentou identificar isso, né? familiar de violência sexual ou não, e ela não estava querendo revelar. Uma relação abusiva com o pai? Exatamente. Por sorte, nós encaminhamos essa menina para exame de corpo de delito e ela não estava contaminada, né? Fez toda a profilaxia por aquela relação que tinha acontecido naquele dia, mas ela não estava contaminada. E fiz o flagrante dele por tentativa de lesão corporal gravíssima, né, pela tentativa de transmitir uma doença incurável para a própria filha, uma vez que ele sabia dessa contaminação. Essa questão chegou em juízo, e em juízo, não sei se foi o Ministério Público, normalmente não, mas nesse caso eu fiquei sabendo. Não me lembro se foi o Ministério Público ou se foi em juízo. Descobriu-se que ele já tinha estuprado a outra filha criança ainda. Caso bem pesado. Mas é que esse caso ele é pesado e ainda tem uns elementos de caso em comum. Né? Porque eles pegam os casos que são pesadíssimos, mas que se tornam comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o pai ou padrasto que mata o filho ou a filha ainda criança, bebê, por espancamento. Já peguei uns 3 ou 4 casos assim, inclusive com resolução. São casos pesadíssimos, né, que dói, ainda mais quando você vai ver o corpo, por exemplo, no necrotério. É coisa bizarra. Dói. Mas são casos que se tornam comuns na sua prática. Sim, né? Você vê isso com uma certa frequência. Esse caso especificamente, lá de Barra do Piraí, ele era um caso que gerava uma grande repugnância, mas além disso, ele foi um caso incomum. Né? Foi algo bem comum, bem que destoava bem do dia a dia. Mas casos em que você nota uma reprovabilidade acentuada, aquela repugnância comportamental, isso é direto. A gente verifica direto.